Senhores, conforme prometido, eis-me aqui para falar a respeito de mais uma decisão. Bom, eu escolhi aqui para falar com vocês em relação ao humor. Quem não gosta, né? De dar umas boas gargalhadas, ir em stand-up, assistir aqueles memes, né? Quando a gente coloca lá aqueles memes no celular para dar um pouco de risada e tal. Enfim, mas qual que é o limite em relação à piada? Qual que é o limite em relação a, digamos assim, você fazer o uso da imagem de alguém para se divertir, para de repente colocar lá um conteúdo para as pessoas rirem? Eu costumo dizer que grande parte das vezes o que faz alguns sorrir é o que vai fazer aquele chorar. Então, precisa realmente existir um limite. Só que nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de limite, porque nós temos um bem muito precioso a ser protegido, que é a liberdade de expressão. É o direito de você falar, de você se manifestar. De forma alguma, nós podemos correr o risco de trabalhar com uma censura. Então, é muito delicado, é uma linha muito tênue quando a gente fala de humor. Porque as pessoas costumam dizer o seguinte: ai, mas o mundo hoje em dia tá muito sem graça. Porque você lembra no tempo dos Trapalhões, que todo mundo ria de tudo e tava tudo certo? Agora não pode mais rir de negro, não pode mais rir de gordo. Se rir de negro é racismo, se rir de gordo é homofobia, é gordofobia, se rir de gay é homofobia. Bom, enfim, as pessoas que trabalham principalmente com humor, elas reclamam muito que hoje em dia tá muito difícil, porque as pessoas não levam como uma sátira, como uma piada, como uma brincadeira, e tudo acaba virando ali um protesto, uma ação judicial, alguma questão assim. Esse é o discurso de quem vive do humor, trabalha com humor, defende o humor. Mas eu falo que toda a história tem os dois lados. Ai, que bonitinho. Eu fico lendo os comentários aqui. Estamos aguardando um curso com a doutora Adélia. Ai, muito obrigada, Priscila. Vai sair, Priscila. Na verdade, assim, tudo já tá pronto. É que, assim, tem muitos projetos em paralelo. Eu iniciei um outro projeto no meio do caminho agora há um mês. E isso acabou me tomando, assim, 100% do meu tempo. Por isso que ainda não lancei o curso, mas ele já está pronto. Vou lançar. Segura aí, segura mais um pouquinho que vou lançar. Obrigado pelo carinho, pelo interesse, pela intenção, tá? Vocês são demais. Bom, vamos lá. Então, quando a gente fala do direito, eu falo que a beleza do direito é justamente o quê? O debate de teses. Eu sempre falo que não existe um lado 100% certo. E o que é mais interessante é justamente analisar caso a caso. Então eu quero falar em específico desse recente posicionamento do STJ, que ele coloca o seguinte: se a representação humorística não ultrapassar os limites da privacidade e da intimidade da pessoa pública, não há o que se falar em indenização por danos morais, visto que não há ofensa aos direitos da personalidade. Bom, na verdade, o entendimento do STJ, nesse caso em específico, foi que, apesar de ser uma figura pública ali que foi utilizada como personagem da piada, do meme, não houve ali uma ofensa, não houve ali uma violação de direitos da personalidade. Porém, já teve outros casos que o próprio judiciário também se manifestou favorável a uma indenização. Não sei se vocês lembram. Teve um caso que, agora eu não vou lembrar, gente, me perdoem pela falha. Eu não lembro se era o Danilo Gentili ou se foi o Rafinha Bastos que fez uma piada com a Vanessa Camargo, inclusive no período que ela estava grávida, tudo. E, no meu entender, foi uma piada de muito mau gosto. E, diante dessa situação, houve uma ação judicial, houve condenação. E, justamente nesse caso, o judiciário entendeu que houve ali um extrapolamento, digamos assim, do limite em relação ao humor, porque feriu ali a honra, a privacidade, a intimidade, que são direitos da personalidade. Muitas vezes, quando eu vou até um show de Rafinha Bastos, aqui já me ajudou, o Rafa,
Obrigado. Ó, e tem gente participando aqui. É legal que vocês escrevam aí, porque a gente vai interagindo. Ó, o Eric Procópio, ele colocou: piada normal, é muito mimimi. Então, Eric, é complicado isso, Eric, porque toda questão, ela sempre tem dois lados. O que, de repente, hoje você está chamando de mimimi, de repente, se a gente invertesse essa piada e eu chamasse qualquer humorista aqui, por exemplo, o Léo Lins, e chamasse ele para fazer uma piada, de repente, com você ou com alguém da sua família, talvez você iria se incomodar. Então, a verdade é justamente essa questão. A gente precisa entender e usar justamente essa empatia, de nos colocarmos no lugar daquela outra pessoa. Obviamente, em relação à figura pública, eu sempre falo que existe uma certa flexibilidade em relação a esses direitos. Não é uma renúncia. Porque o fato dela ser uma figura pública, ter uma atividade profissional, de uma carreira pública, não significa que então ela não tem direito à privacidade, à intimidade, ela renunciou a todos esses direitos que são inclusive constitucionais. Quando a gente fala do direito à liberdade de expressão, à manifestação do pensamento, e quando a gente fala esses direitos da personalidade, nós estamos falando do embate de dois direitos constitucionais. Não existe um direito absoluto ou mais importante que o outro. Então, nós estamos falando de uma linha ali que precisa ser analisada caso a caso. Em alguns casos, realmente, o judiciário ele vem entendendo que existe sim, ó, esse caso aqui extrapolou, esse caso aqui feriu, igual no caso da Vanessa. Gente, eu não vou lembrar a piada, mas era uma questão até que tinha a ver com a criança dela, sabe? Ai, gente, alguém me socorre aqui. Ó, o Paulo Chonas está colocando aqui, ó. Ai, Chonas, beijo pra você. A piada é boa até o momento em que não fere a intimidade do outro. Perfeito o seu entendimento. Inclusive, o judiciário entende exatamente assim. Existe um limite. Só que grande parte das pessoas também defendem que, tá muito chato essa história de limite. Não tem que ter limite. Antigamente, os trapalhões faziam piada de tudo e tava tudo certo. Como é que é? O Ari Toledo, eu tô entregando a idade agora, né? Quem lembra aí do Ari Toledo? Aqui, ó, a Tatiana me ajudou. A Tatiana Santos colocou: a piada do Rafinha foi: comeria ela e o bebê. Gente, agora falem. Vocês acharam isso? Vocês entenderam isso como piada mesmo? Porque eu não consigo achar graça de alguns tipos de humor. Eu não sei se eu que sou meio chata também, mas é que eu tenho realmente o hábito de pensar como aquela pessoa recebeu essa piada. E aí o discurso deles é sempre assim: ok, eu não posso mais rir do negro. E falar de repente que qual que é a diferença de uma mulher grávida preta e de um carro com pneu furado? Os dois estão esperando macaco. Que são essas piadas que eu ouvi na minha infância toda por aí. Não pode mais. Igual quem foi naquele... eu lembrando dos casos aqui na live. Quem foi naquele podcast... eu acho que foi aquele Bora Bill, aquele rapaz do Bora Bill. Eu acho que ele foi num podcast e aí alguém falou alguma coisa de preto, ele fez uma piada, porque preto não é flor que se cheire. Eu acho que teve alguma coisa assim, ele foi extremamente cancelado. Então, aí eles falam: não pode mais fazer piada de preto. Então vamos fazer da loira. Não, também não pode mais fazer da loira. As mulheres se ofendem. Então vamos fazer do gordo. Não. Não pode mais rir do gordo. Porque é gordofobia e tal. Então vou falar do fanho, do gago. Quantas piadas de gago vocês já ouviram? Não, sem brincadeira. Quantas piadas de gago vocês já ouviram? Eu já ouvi milhares. Então, e aí as pessoas falam: o mundo tá ficando muito chato. Mas será que o mundo tá ficando chato ou tá ficando mais consciente? Porque vocês já imaginaram aquela situação que enquanto fizeram uma piada você está chorando de rir, de repente foi alguém para um cantinho constrangido? Foi alguém pro cantinho para chorar? Então eu não sei até que ponto realmente, assim, eu gosto das lives para debater temas jurídicos com vocês e jogar na esfera da reflexão mesmo. Eu falo que na graduação, inclusive quando eu lecionei na graduação, você trata as questões de uma forma mais impositiva. Você leva o conhecimento e você fala: o prazo do Código Civil da contestação é esse, isso, aquilo outro. Eu gosto mais da esfera, da fase já da pós-graduação, do mestrado, porque você tem
aquele discurso que quanto mais eu estudo, menos eu sei, e você abre tudo para discussão. E o judiciário, ele é um grande espaço justamente para discussão, porque se eu buscar hoje, aqui fizer uma pesquisa rápida, inclusive eu fiz aqui um levantamento para fazer essa live, você encontra decisões para ambos os lados. Eu trouxe de pano de fundo essa decisão do STJ, mas ela não existe uma, como que eu posso, unanimidade nisso, digamos, é um entendimento pacífico do STJ, não. Tanto é que ele coloca assim, ó, não há o que se falar em indenização por danos morais, visto que não há ofensa aos direitos da personalidade. Então, eles analisaram o caso concreto e entenderam que não há ofensa aos limites da personalidade. Então, diante de uma situação dessa, houve toda uma análise ali. Houve ofensa? Não houve. Aí agora eu falo para vocês quais são os direitos da personalidade, que eu acho que até fica mais fácil. Então, aí nós temos aí direito à vida, direito à imagem, direito à privacidade, direito à honra, à integridade, à liberdade, à intimidade. São direitos da personalidade. E aí, somente na análise, são conceitos subjetivos. Somente na análise, no caso concreto, você vai conseguir falar, não, peraí, essa piada aqui extrapolou. Isso daqui já não é mais piada. E nós temos vários casos assim. Vocês lembram da entrega do Oscar? Foi no ano passado que o Will Smith foi lá e deu um tapaço. Gente, eu tô meio que perdida no tempo. A minha vida tá passando tudo tão rápido que hoje eu fiquei sabendo que faltam 100 dias para acabar 2024. Eu falei, Jesus. Então, assim, eu nem sei se foi esse ano ou ano passado, mas acho que vocês lembram da entrega do Oscar, que o Will Smith foi lá e deu um tapaço lá no outro, porque o outro fez uma piada com a mulher dele, o fato dela ser careca. Foi alguma coisa assim. Gente, eu lembro das histórias da época, mas depois eu não lembro os detalhes. E aí, mas vocês podem me ajudando aí. Ele deu um tapa, por quê? Porque ele se ofendeu com a piada. Ele não gostou, é uma piada, mas o que faz você rir me incomoda. Assim, me traz constrangimento, me traz lágrimas. De repente ele se doeu pela esposa dele, porque eu não vou lembrar detalhes, mas eu tinha uma relação com uma situação de saúde mesmo. Diante dessa situação, eu entendo que não há... Eu vou falar o inverso do STJ aqui. Não há o que se falar que não teve violação. Imagina uma pessoa doente, fazendo um tratamento. O Vitor colocou já aqui pra mim que foi uma doença mesmo. Eu só não sei o nome da doença, mas foi uma doença mesmo. Ele colocou pra mim, passou aqui rapidinho, mas eu vi que ele colocou. Então, o que acontece? Foi uma questão de saúde. Agora, imagina só, você fazendo um tratamento de saúde, e aí, por conta disso, você fica lá num estado físico visivelmente, sei lá, faltando cabelo ou alguma outra questão, e alguém aproveita isso para fazer uma piada. Eu sou sincera em dizer, eu acho que talvez, eu sou da opinião que nem tudo se resolve no tapa, no soco e tudo mais, que nós somos seres intelectuais, mas quando mexe com filho, com mãe, o negócio é mais embaixo. E eu acho que, de repente, se alguém fizesse uma piada com a minha mãe, e minha mãe num tratamento médico, de repente, numa situação dessa, eu acho que eu faria exatamente o que o Will fez, ou até um pouco pior. Então, eu sou sincera em dizer que eu tenho um lado bem primitivo de ser. Depois eu até resolvo na justiça, na polícia, do jeito que tiver que resolver. Mas o meu impulso imediato, acho que seria igual o dele ou um pouco pior. Eu acho que teria algumas mordidas, teria umas bicas. Então, eu tô trazendo isso justamente pra gente fazer uma reflexão. Porque hoje, se vocês derem uma passada aqui pelas redes sociais, rapidamente, vocês vão verificar vários memes, de repente uma pessoa escorregando e caindo. Ninguém quer saber se aquela pessoa, de repente, quebrou a coluna, tá com não sei quantos pinos, mas tá todo mundo rindo. Ou então você vê várias situações. Eu lembro quando teve uma cantora que foi cantar o hino nacional na abertura foi das Olimpíadas, gente, me ajuda aí, ou foi da Copa. E aí, ela esqueceu a letra, e isso daí virou um meme, assim, pelo Brasil todo. E eu falo que eu tenho uma tendência maior a proteger a tese que nem tudo dá pra fazer humor, nem tudo dá pra fazer piada. Aquele humorista, se é que dá pra chamar assim, mas é a profissão dele, o Léo Lins, ele chegou a fazer uma piada
ao colégio lá em Suzano, onde entrou aquele atirador lá e vitimou várias crianças. E ele fez uma piada disso. Agora eu pergunto pra vocês, é piada? Não, agora eu quero ver os comentários. Vou até abrir aqui, subir aqui pra eu ler os comentários que estão chegando, porque eu quero que vocês me respondam se isso é piada, porque aos meus olhos, não. Eu tenho conhecido que perdeu um filho lá. Aqui, ó, já me responderam da cantora, falaram que foi a Vanusa. Foi uma situação que também ela virou um meme, assim. Só que, gente, eu lembro que ela até justificou que ela tava fazendo um tratamento de saúde, que aí ela tinha esquecimento, que não sei o quê. Então, pra mim não é piada. Não é piada. Piada tem limite. Só que eu já vi gente que já escreveu aqui pra mim, eu acho até que foi o Rogério, meu amigo, inclusive. Eu falo, né, nossos amigos. Ele escreveu aqui que o mundo tá muito chato. Deixa eu ver. Quem tá me... O Vitor, doutora, pode contextualizar o assunto? O quê? Entrou uma frase em cima da sua pergunta, ô Vitor, e eu não tô conseguindo ler. Talvez você esteja perguntando o tema aqui da live. Na verdade, eu tô discutindo a respeito de um posicionamento do STJ em relação ao humor, que colocou que paródias e imitações são permitidas se respeitarem a privacidade e a intimidade. Então tá indo numa linha contra a censura, o que é correto, porque até em detrimento da democracia, da liberdade de expressão, da livre manifestação do pensamento, as pessoas são livres para falar o que quiserem. Mas eu gosto muito da vírgula que vem depois, que ela fala o seguinte: você pode falar o que você quiser, porém você responde pelos seus excessos. E nesse caso dos memes, das piadas, das brincadeiras, eu entendo que hoje existe, assim, na verdade isso já existia lá atrás, sempre houve um excesso muito grande, não existia um limite para isso. E hoje nós temos aí alguns limites que são utilizados nos casos concretos, né, depois de uma análise do caso concreto, que aí eu dei até aqui o exemplo da Vanessa Camargo, e tem tantos outros aí que já ocorreram condenações e indenização por dano moral. Ontem mesmo eu vi a questão de um político aí, bom, não vou lembrar, tá no meu outro caderno. E aí tem várias condenações, tanto é que quando eu fiz o levantamento, não existe assim... falar, o entendimento é pacífico, que tudo que é humor tá permitido. Não, gente, vai ter que ser analisado caso a caso. Até porque que ele o STJ ele coloca bem claro assim, não há o que se falar em indenização por danos morais, visto que não há ofensas aos direitos da personalidade. Ou seja, foi análise de um caso concreto. Naquele caso concreto, não, eles entenderam que não houve ofensa aos direitos da personalidade. Porém, todavia, contudo, se fosse numa situação que eles entendessem que houve sim violação, que eu acredito que seja semelhante àquele caso da Vanessa Camargo, que houve uma brincadeira de muito mau gosto, que inclusive falou da criança, que ela estava grávida e tal. Eu entendo do caso concreto, verificando, analisando, constatando que houve excesso, tem que punir. Tem que punir mesmo, porque para mim não tem humor enquanto um ri e o outro chora. Mas Adélia, então assim vai acabar o humor. Que acabe então, que acabe. Porque assim, se for pra você sorrir da dor alheia, pra mim isso não é humor. Eu acredito que deva ter outra forma de fazer humor sem ridicicular as pessoas. Então assim, não precisamos rir do gago, do manco, do careca, do gordo, do negro, pra poder ter motivo pra sorrir. Na minha cabeça, eu acredito que exista sim a possibilidade de trabalharmos o humor sem, o humor ele acabar ofendendo e machucando e violando direitos de outras pessoas. Deixa eu só ver os comentários aqui, gente. Porque assim, algumas pessoas viram essa decisão da STJ e entenderam como uma verdade absoluta, que, então agora eu posso pegar um meme de qualquer pessoa aí e começar a fazer sátira, piada e não sei o quê. Não, não é bem assim, não. Até porque você nunca pode ficar com a letra garrafal ali da timeline da chamada.
você tem que ler, pegar a sentença, pegar a decisão, analisar o processo e ver naquele caso concreto qual que foi assim, a visão do ministro naquele caso concreto ali, o que o relator entendeu. Então você tem que analisar ali como se você estivesse analisando também para julgar. Porque grande parte das vezes você vai até concordar, vai falar, não, mas nesse caso aqui, esse caso está liberado. Igual nesse caso, por exemplo, é o caso de uma figura pública. E no caso de figura pública, já fica realmente mais flexível em relação a esses direitos da personalidade. Eu repito, não é que eles não existam. Esses direitos, eles permanecem até porque são irrenunciáveis. Porém, existe uma flexibilidade, porque é normal as pessoas falarem de você. Se você é uma figura pública, eu falo isso muito para os clientes do escritório. Gente, é normal. E grande parte das vezes é até bom que fale, que aí você não fica esquecido. Eu acho que hoje tem grande parte dos artistas que inclusive criam situações para falarem deles. Por quê? Para não ficar esquecido. Sabe aquela história, falem bem, falem mal, o meu nome tá no auge, eu tô aparecendo, o Instagram ele entende até os haters como engajamento, aquela história toda. Então, pro artista é normal isso daí. Só que ainda que eu fale normal, eu não estou falando que é legal. Então, assim, entre normalidade e legalidade existe aí uma lacuna bem grande. Dentro dessa lacuna é que você precisa ficar esperto. Porque dependendo da piada que você faz de alguém, realmente você viola isso. E se a pessoa quiser levar adiante, aí você pode ter uma tamanha dor de cabeça. Porque as pessoas pensam assim, tudo bem, pode processar isso daí, não vai dar em nada aqui, não sei o quê. Bom, eu acho que só o fato de você ter ali que responder um processo já dá dor de cabeça. Já dá dor de cabeça, já dá custo com o advogado, já dá algum problema. E eu falo, pra quê? Tem necessidade disso? Gente, me dá aí algum exemplo de algum humorista que trabalha o humor. Gente, o que eu fiz aqui? Eita lasqueira, o que eu fiz aqui? Alguém me ajuda aqui? Eu acho que eu mexi em alguma coisa aqui. E aí agora ficou tudo quadriculado. Mas alguém me dá exemplo aí? Eu preciso tirar isso daqui. Alguém me dá exemplo de algum humorista que trabalhe o humor? É filtro, peraí, então deixa eu ver como que eu tiro esse filtro. Que trabalhe o humor, os comentários de vocês eu ainda tô vendo, tá, gente? Então, se vocês quiserem escrever aí pra mim, eu queria alguém que me falasse, indicasse humoristas que trabalhem o humor sem fazer sátiras pessoais de alguém. Sem usar o humor dessa forma que eu falei, que ofende, que agride. Tem que usar um gay. Ai, a bichinha, o viadinho, isso. Ai, o negão chegou e falou tal coisa. O gordão... Gente, dá pra trabalhar diferente? Me indiquem aí os humoristas que são, digamos assim, a linha que trabalha diferente. Eu tô tentando resolver o filtro aqui, gente. Peraí. Eu acho que eu vou conseguir. Eita, agora fiquei com as bochechas vermelhas igual não sei o que, mas fica esse mesmo, então. Onde que tá nenhum? Eu vou ver se eu acho nenhum aqui. Pronto. Então, o que acontece? Se vocês conhecerem, por gentileza, indiquem até para as pessoas que estão aqui nessa live, que eu vou falar o nome do humorista que trabalhe de uma forma sem ter que ficar, porque eu não vou num show do Léo Lins, não compro, não consumo conteúdo, não sigo, justamente porque eu não concordo. Então, é exatamente isso. Então, quando teve esse posicionamento do STJ, é justamente o quê? Falando, ok, cansada dessa mulher. Tchau, vai com Deus. Então, o que acontece? A galera que quer, que gosta, que fica aqui. Infelizmente, de vez em quando entra esse pessoal aí, mas deixa quieto. Então, o que acontece? As pessoas, quando o STJ ele vem e se manifesta dessa forma, ele está falando o quê? Você pode fazer o meme do que você quiser, você pode fazer a piada que você quiser, você pode falar o que você quiser. Porém, existe limite. E dentro desse limite, se você extrapolar, ok, não existe uma censura te proibindo de falar, mas no que você extrapolar esses limites da legalidade, você vai pagar. Simples assim. Bom, gente, na verdade, assim, o bate-papo sobre o que eu tinha para falar hoje era sobre isso, que era a respeito justamente desses limites em relação ao humor. Eu vou deixar essa live salva aqui.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para mim, a gente conversa. Eu vou colocar, inclusive, o número desse julgado, caso vocês queiram ir lá, ler o processo inteiro, ver a jurisprudência. E quiserem, inclusive, indicar aí os humoristas. Aqui, ó, é legal o que o Vitor falou, isso mesmo, limites. Que legal, Vitor, é isso que eu penso. Eu acho que o que faz um sorrir, mas faz o outro chorar, pra mim não é humor. Na minha visão, não é humor. Ah, o mundo tá chato, então que ele fique chato, mas ele fique mais consciente. É isso, eu vou deixar salvo aqui. Quem quiser indicar nos comentários, inclusive humoristas do bem, humoristas que realmente fazem a gente sorrir sem ter que humilhar alguém, sem ter que violar direitos das pessoas, podem indicar nos comentários que vai ser bem bacana isso. Eu vou colocar o número desse julgado para vocês lerem, para vocês, os advogados colegas que estão aqui na live. Eu tô vendo aqui Grace Sanches, maravilhosa é você. Todos os colegas advogados que estão aqui na live, de repente lá pesquisar, ver o processo. Mas no meu entendimento, e aqui nas pesquisas que eu fiz, tem decisões para ambos os lados. Então, sempre vale olhar caso a caso. E quando a gente fala do direito de imagem, muitas vezes ele já é o primeiro a ser violado. Porque hoje, quando a gente pensa em rede social, a primeira coisa que as pessoas postam é a foto ou o vídeo daquela determinada pessoa. Então, já começa com a primeira violação. Tomem cuidado com isso. É isso, meus amores. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Beijo, conversem comigo pelos comentários.